Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 4. Nós vamos ministrar nessa noite como manter a confiança em Deus em meio à angústia. Como manter a confiança em Deus em meio à angústia. Diz assim, Salmo de número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir graça, favor do Senhor, que a tua palavra encontre nos corações espaço, de forma que ela cumpra aquilo que está no teu coração nessa noite. Repreendemos toda ação maligna contra este culto, contra esta palavra. Traga cada mente e cada coração aqui cativo ao conhecimento de Jesus. Amém. Este salmo, ele foi escrito por Davi quando ele estava sob a ameaça de morte por causa da conspiração do seu filho Absalão. E Davi, por conta dessa conspiração de Absalão, teve que deixar o palácio às pressas. Teve que abandonar o seu palácio e buscar refúgio no deserto. E Davi saiu com alguns que lhe permaneceram fiéis, porque alguns do palácio também embarcaram na conspiração junto com Absalão. Se você quiser saber mais sobre isso, está em 2 Samuel, no capítulo 15 ao 17. E nós vamos, para você entender um pouco sobre a conspiração de Absalão, para que você possa se contextualizar, porque quando você compreender a situação que ensejou esse salmo, vai ficar melhor de você compreender o salmo. 2 Samuel 15:10, falando acerca da conspiração e da revolta de Absalão, diz assim: Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Assim a conspiração tornou-se poderosa, e o povo que tomava partido de Absalão crescia em número. Então um mensageiro veio a Davi dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disso, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Versículo 23. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Versículo 30. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então, olha a situação que Davi está vivendo. Seu próprio filho se levanta contra ele para matá-lo, e Davi, então, para escapar, ele abandona o palácio e sai descalço e chorando rumo ao deserto.
Davi amanheceu no palácio e foi dormir no deserto. Então Davi estava extremamente angustiado nessa situação, humilhado, cercado de mentiras, de traições, de provocações. E eu acredito que a angústia de Davi foi pior ainda, porque a traição não veio de alguém desconhecido, de alguém de longe, mas a traição veio de dentro da sua própria casa, do seu próprio filho, querendo matá-lo. Imagine você viver uma situação dessa. A angústia que é de você ver aquela pessoa que você gerou se levantar contra você para querer lhe matar. Então, era uma situação de grande angústia para Davi. O dicionário define angústia da seguinte forma: estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. Uma percepção psicológica caracterizada pela mudança de humor, tristeza, insegurança, culpa, mal-estar, dificuldade de respirar, pressão no peito e até mesmo dor. Tudo isso é a angústia que provoca no coração daquele que por ela está dominado. Então eu queria hoje convidar você a gente passear aqui pelo Salmo, para a gente entender e perceber como é que Davi enfrentou essa situação, porque nós, à semelhança de Davi, podemos também passar por situações semelhantes, angustiantes. E nós precisamos aprender com ele a enfrentar toda e qualquer situação, ou de angústia, de tristeza, de dificuldade. E eu entendo que quando a gente está diante de uma dificuldade, a gente precisa tentar, muitas vezes a gente não consegue, mas se a gente conseguir, a gente vai lucrar com isso, olhar a situação sob vários ângulos. O que é que o arquiteto faz? O arquiteto, ele coloca a planta de um local onde ele vai trabalhar, vai fazer um projeto, ele coloca em perspectiva, ele procura ver de vários ângulos aquela planta para ele poder entender como melhor aproveitar o espaço que ele tem ali para trabalhar. Então, nós, se formos sábios, diante da situação, muitas vezes é difícil porque a gente está envolvido emocionalmente, mas se nós formos sábios, nós vamos aprender a olhar a situação sob perspectiva, para que a gente possa entender melhor, tirar um pouco, se abstrair da situação para tentar enfrentá-la da melhor forma possível e com o menor comprometimento possível. Então eu queria convidar você a gente olhar essa situação de Davi sobre 3 perspectivas. A primeira perspectiva do ponto de vista de Deus. A segunda perspectiva é da situação propriamente dita. E a terceira perspectiva é a perspectiva pessoal. É você olhar para si mesmo e para as pessoas que estão envolvidas naquela situação. Porque aí, se a gente fizer assim, nós vamos conseguir encarar melhor essa situação que nós estamos enfrentando. Você está entendendo até aqui? Amém? Pronto. Então, feita essa introdução para que você pudesse se situar, nós vamos primeiro olhar a situação de angústia da perspectiva de Deus, tendo uma correta perspectiva de Deus da situação. Como é que eu devo lidar com uma situação de angústia, diante de uma situação difícil? Primeira coisa que eu aprendo aqui com Davi, e aí eu quero que você volte agora, e a mídia me ajude na projeção do Salmo 4, que é o texto que nós lemos, que é nele que nós vamos basear toda a nossa mensagem a partir daqui, porque nós fizemos até agora apenas uma introdução. Então, quando você estiver diante de uma situação, olhando sob o ponto de vista de Deus, primeira coisa que você tem que fazer, ore ao Senhor. Versículo 1, primeira parte, o texto diz: responde-me quando clamo. Davi estava, primeira coisa que ele faz é orar a Deus. Querido, diante de uma situação de angústia, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa falar com Deus.
não é falar com as pessoas, não é levar o problema para A, B ou C, ainda que você queira compartilhar, ainda que você queira pedir oração, mas a primeira pessoa para quem você precisa apresentar o seu problema, a sua situação, é ao Senhor. Amém? Porque nós somos ávidos de compartilhar, pedir ajuda. Por quê? Porque a gente quer se livrar do problema. A gente quer resolver logo. E muitas vezes a gente deixa para orar em última situação. Quando a gente bate em todas as portas e não consegue resolver, aí a gente diz, agora só Deus. Davi disse, eu vou orar a Deus. Segunda coisa que você precisa fazer diante de uma situação difícil, é que você precisa confiar no caráter justo de Deus. Ele diz, responda-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Davi estava sendo caluniado, Davi estava sendo perseguido, ele poderia muito bem querer se defender, porque muitas vezes quando a gente está debaixo de angústia, de perseguição, está sendo caluniado, a primeira coisa que a gente tende a fazer é o quê? A gente se defender, a gente se justificar. E Davi, ele diz, olha, o Deus é o Deus da minha justiça, é o Senhor quem vai fazer justiça nessa situação. Então confie no caráter justo de Deus. Confie que Deus é aquele que está com você, e se você anda em integridade, se você está agindo com correção, você precisa pedir ao Senhor que a justiça dele prevaleça naquela situação. Amém. Não saia aí se justificando, porque falar mal de você, vão falar de qualquer forma. Se você for tentar se justificar, você vai ter que falar com todo mundo do planeta Terra. E ainda que você se justifique, muita gente não vai acreditar. Então confie no caráter justo de Deus que está vendo a situação. Amém? Glória a Deus. Terceiro, eu estou sendo rápido porque tem muita coisa que eu quero compartilhar aqui. Você poder anotar, porque depois você não lembra. Terceiro, diante da situação angustiosa que você está vivendo, recorde as intervenções de Deus no passado. Olha o que ele diz, ó Deus da minha justiça, na angústia tu me deste alívio. Ou seja, ele já experimentou alívio de Deus em situações semelhantes no passado. Recorde aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que o Senhor já lhe socorreu, aquilo que Deus já lhe visitou, aquilo em que você clamou em outra situação e você viu a mão de Deus operando. Ele diz, Senhor, tu já me deste alívio no passado. Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o gigante, e em todas essas situações ele pôde contar com o socorro de Deus. E aí você precisa se lembrar das obras, daquilo que o Senhor já fez no passado na sua vida. Porque diante da situação difícil, às vezes a gente tem a achar que não tem solução, porque a gente está num mato sem cachorro. Já ouviu essa expressão? Você está, a situação não tem como resolver, mas você precisa lembrar do que é que o Senhor já fez no passado, das suas experiências com Deus, do socorro, do livramento, da ação, da intervenção de Deus, para que você possa olhar para a situação e olhar não com desespero, mas olhar com esperança, porque o mesmo Deus que agiu no passado, ele continua a ser o mesmo Deus no presente. Amém? Quarto, confie na misericórdia de Deus e não no seu próprio mérito. No versículo 1, ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele apela para quem? Para a misericórdia de Deus. Ele não está apelando aqui para a sua própria justiça, ele não está apelando para o seu próprio mérito, de dizendo, ó Deus, tu estás vendo que eu não fiz nada de errado, é o meu filho que se levantou contra mim, o que ele pede é o que? Misericórdia. Ele não apela para a sua própria justiça, ele não apela para o seu mérito. Sabe por quê? Porque Davi errava muito. O próprio Absalão estava se revoltando com ele, não é à toa, porque ele não soube criar o filho. E ele estava, de certa forma, colhendo na sua vida uma situação
que foi plantada por ele. E assim como Davi, eu e você também erramos. Quem aqui acerta 100% em tudo que faz? Levante a mão. Então não adianta você chegar para Deus e dizer: Deus, igual o fariseu, olha, eu sou justo, eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço isso e faço aquilo, e você começar a se colocar diante de Deus e falar das suas virtudes. Davi disse: Senhor, não, tem misericórdia de mim, eu apelo para a tua misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É ter o coração junto ao miserável. E Senhor, olha, tem o teu coração junto a mim, que eu estou me sentindo como um miserável. É a pedir a misericórdia de Deus. Tem situações na vida, irmão, que a gente não tem outra coisa a fazer a não ser pedir misericórdia. Misericórdia, Senhor. Eu falhei, eu errei, eu também tenho culpa no cartório, eu também vacilei. E você precisa entender isso. Por quê? Porque nós precisamos da misericórdia. E assim como a gente precisa de misericórdia, a gente também precisa ser misericordioso. Amém? Porque um dia você vai precisar também de misericórdia. Algum dia você vai ter que ter misericórdia. No outro dia você vai precisar dessa misericórdia. Então, apele para a justiça. Confie na misericórdia de Deus e não na sua própria justiça pessoal. Quinto, descanse, pois Deus sabe tudo que você está passando. Olha o que ele diz no versículo 3. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Deus distingue. Davi está dizendo o seguinte: Deus sabe, Deus conhece a situação que a gente está passando. Não fica nada oculto, nada lhe é nebuloso. Davi entende que Deus é onisciente. Ele apela para o atributo de Deus, que é o atributo da onisciência. Deus faz, irmãos, um correto juízo de valor em cada situação. O julgamento humano, ele é falho. O julgamento humano, ele é parcial. Por quê? Porque o nosso conhecimento é limitado. Um juiz, ele julga com base em quê? Nas provas que estão nos autos. Se os advogados foram bons em juntar boas provas, ótimo, melhor, mais correto vai ser o julgamento da causa. Mas se não conseguiram juntar provas, muitas vezes o culpado sai por inocente. É ou não é? Quantos julgamentos que o culpado saiu por inocente? Por quê? Porque essa prova não foi válida. Porque isso não está provado. E aí muitas vezes, agora mesmo, lá em São Paulo, há uma semana atrás, uma briga de torcida aí, do jogo lá, acho que era Corinthians e Flamengo, o camarada jogou uma garrafa. Corinthians e Palmeiras? Pronto, Flamengo e Palmeiras, porque eu não acompanho, eu só vi a notícia. E aí, o que foi que aconteceu? A garrafa estilhaçou e caiu, pegou no pescoço de uma jovem lá, e a menina morreu. E aí agora eles estão olhando as câmeras para tentar identificar. Prenderam o rapaz, o promotor já mandou soltar, porque disse que não foi ele. E aí estão tentando buscar provas para descobrir quem é o culpado. Agora, quando você confia que o Senhor sabe tudo o que está acontecendo, você precisa ficar tranquilo, porque Deus tem um correto juízo de valor. Ele não vai deixar o culpado ser inocente e não vai deixar o inocente ser culpado. Então, saiba que Deus entende tudo o que está acontecendo com a sua vida. Você não precisa entrar em desespero. Amém? Amém. E por que você não vai entrar em desespero, pastor? Porque você vai descansar, sabe, na onisciência de Deus. E o Senhor, Ele dá conta de tudo. Eu não sei, irmãos. Olha, eu estou aqui nessa posição. Daqui eu olho de relance e eu consigo ver todo mundo aqui num só olhar. Por quê? Porque eu estou numa posição mais elevada
e eu estou numa posição privilegiada. Agora, se eu pedir para a pastora Ruth, que está aqui na primeira fila, dizer quem é a pessoa que está na segunda fila, atrás dela, de amarelo, ela vai saber dizer sem olhar para trás? Não. Ela não vai saber que é a Denise. Por quê? Porque ela está virada para cá, ela não tem o mesmo ângulo de visão. Quando Deus olha, Ele vê todas as coisas. Então não tem como ele se confundir, não tem como ele não saber, não tem como passar desapercebido. O Senhor sabe e conhece toda a situação que você está vivendo. Amém? Sexto, creia que a sua oração não vai ficar sem resposta. Porque ele diz no versículo 3, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Davi, ele orava a Deus porque ele sabia que quando ele orava, o Senhor agia. O Senhor não deixa a oração de um justo sem resposta. A Bíblia diz o quê? Que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Então entenda, quando você ora, a sua oração não fica sem resposta. Alguém já disse o seguinte, quando você ora, ou você recebe o que pediu, ou você recebe o que deveria ter pedido e não soube pedir. Mas Deus não deixa sem resposta. Deus diz sim, Deus diz não, ou Deus diz espere. Mas Ele não deixa sem resposta uma oração de um filho dele. Imagine você, seu filho chega para você e fala com você. Você vai simplesmente dar de ombros, você vai simplesmente fazer de conta que não é com você. Ele fica lá, mãe, pai, e fica batendo aqui, você não está nem aí, você fica indiferente ao seu filho? Não. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Então, deixa eu lhe dizer, a sua oração não ficará sem resposta. Davi disse, olha, quando eu oro, o Senhor me responde. Qual é o maior estímulo que a gente tem para orar, irmão? É saber que Deus nos ouve. Então, veja bem como é que Davi olha Deus em toda a situação. Até aqui agora não falamos do problema, como é que você vê Deus dentro da situação. Agora vamos ver como é que você deve ter uma correta perspectiva da situação em si, que você está enfrentando. Primeira coisa que você tem que fazer é que você precisa encarar a dificuldade de frente. Olhe no versículo 2. Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Davi está falando aqui para aqueles que lhe são colocados como adversários. Ele está dizendo o seguinte, ó, ele não está fechando os olhos para o problema. Ao contrário, ele reconheceu que estava havendo uma rebelião. Quando a gente está diante de uma situação, diante de uma dificuldade, nós não podemos fugir, nós não podemos fazer como o avestruz. O avestruz, quando ele está em perigo, o que é que ele faz? Ele procura um buraco e enterra a cabeça, como se enterrando a cabeça, ele pudesse esconder e o corpo todo fica à mostra. Então, quando você está diante de uma dificuldade, encare a dificuldade de frente. Davi dizendo, olha, vocês estão baseados na mentira, na traição, vocês estão tentando jogar lama na minha vida e na minha história. Até quando vocês vão ficar querendo transformar a minha glória em vergonha? Até quando vocês vão querer jogar o meu nome na lama? Davi está enfrentando a situação, ele não está fugindo, ele está reconhecendo que ele está enfrentando uma dificuldade. Quando você estiver diante de uma angústia, de uma dificuldade, não faça de conta que não é com vocês. Não sei se vocês são do tempo que se namorava, o rapaz ia para a casa da moça, e aí como era o namoro? O pai e a mãe colocavam uma cadeira aqui ao lado da outra, e não era de frente uma para a outra, era do lado. E aí colocava lá na varanda e ficava sentado lá, conversando a noite toda. Pegava na mão,
E ainda botava a criança, o irmão mais novo, para ficar lá, pastorando. A maioria nem sabe o que é isso, né? É a mesma coisa de falar em CD de vinil, em disco de vinil. E aí, o rapaz esperto, doido para dar um beijo na moça, e o irmão dela lá vigiando. Aí ele comprava um bombom. E aí ele dava o bombom e dizia: olha, eu vou lhe dar esse bombom para você botar a mão no olho e fechar os olhos por um instante. E aí, dava o bombom, o menino botava o bombom na boca e ficava: não estou vendo nada, não estou vendo nada. E aí ele aproveitava e dava um beijinho na namorada. Então, diante da situação, você não pode ficar assim, fazer de conta que não está vendo nada. Enfrente a situação, não fuja. Não queira fazer de conta que não é com você. Encare a situação de frente. Amém? Segunda forma de você olhar a circunstância e a situação. Lembre-se que você serve a um Deus de aliança. Você tem aliança com Deus. No versículo 3, ele diz: olha, o Senhor distingue para si o piedoso. Deus distingue, irmão, o piedoso, ele pertence a Deus. Quem é piedoso pertence ao Senhor. Quem é piedoso é a pessoa que tem o coração quebrantado, voltado para as coisas de Deus. Isso é que é ser piedoso. Tem um sentido também de você ter dó, de misericórdia, mas o sentido básico de piedoso é aquela pessoa quebrantada, que se volta para as coisas de Deus. Por isso que o pessoal até brinca assim: fulano de tal é muito piegas, ou seja, é muito religioso. Por quê? Porque o piedoso, ele tem um coração voltado para Deus, e Deus distingue para si aquele que é piedoso, aquele que anda nos seus caminhos. Deus simplesmente faz sim distinção entre aquele que serve e aquele que não serve. Entende? Davi, ele sabia das suas falhas, ele sabia dos seus defeitos, mas ele sabia também o seguinte: que eu creio num Deus de aliança, e eu vivo em aliança com Deus. E o Senhor distingue, o Senhor sabe. E Ele há de fazer diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Ei, você aí que crê em Deus, saiba que você não está à mercê da sua própria sorte. Você tem aliança com Deus, e o Senhor distingue, o Senhor sabe, o Senhor consegue diferenciar entre você que crê e aquele que simplesmente está de ombros com Deus e que não leva a Deus a sério. Então, diante de uma situação, não fique pensando que você está largado. Essa é a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Por quê? Porque situação de angústia eu posso passar, posso. O ímpio passa, eu posso passar também? Passo. O ímpio adoece, eu posso adoecer também? Posso. O ímpio perde o emprego, eu posso perder o emprego também? Posso. Mas uma coisa eu preciso entender: que Deus distingue aqueles que têm aliança com Ele. Aleluia. Essa é a diferença. É aí que a fé faz diferença, irmãos. A fé, ela não é só para a gente vir para a igreja, cantar louvores. Não é isso. É nessa hora do vamos ver da vida que faz diferença entre servir a Deus, andar em aliança com Deus, e não andar em aliança com Deus. E o Senhor distingue. O Senhor é um Deus de aliança, e aqueles que estão aliançados com Ele têm um tratamento diferente. Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Deus distingue, Deus sabe aqueles que têm aliança com Ele. Amém? E agora, por fim, olhando Deus, a perspectiva de Deus, olhando agora a perspectiva da situação, agora vamos olhar da nossa perspectiva. Como é que eu me vejo dentro da situação? Como é que eu tenho que agir na situação e em relação também às pessoas? Primeiro, Davi, ele se dirige agora àqueles que são seus aliados. Quando ele se dirigiu ao que eram seus perseguidores, ele diz: até quando vocês vão querer jogar o meu nome na lama, transformar a minha glória, como ele diz aqui, em vergonha? Agora ele vai começar a se dirigir àqueles que são seus aliados.
aqueles que estão ali com ele para defender e até morrer por ele. E ele precisa também saber como lidar com essas pessoas. Qual é a recomendação que Davi faz? Primeiro, guarde o seu coração de todo sentimento negativo. Versículo 4. Davi diz: tremam de medo e não pequem. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele dá uma recomendação semelhante, quando ele diz lá em Efésios 4:26, fiquem irados e não pequem, irai-vos e não pequei. Davi diz para os seus que estão consigo: tremam de medo e não pequem, não fiquem irados, guarde o coração de vocês de qualquer sentimento de revolta, de ira, de mágoa. Quando você estiver diante de uma situação que estiver sendo injustiçado, provocado por alguém que você não deu motivo, meu querido, vigie seu coração de todo e qualquer sentimento negativo. Porque aí no mundo tem a macumba, já ouviram falar da macumba, né? A pessoa vai lá, paga o pai de santo para fazer um trabalho, leva uma galinha preta, bota numa encruzilhada, amarra uma coisa na boca do sapo, faz N coisas para matar, para destruir o outro. Ele faz uma macumba. E tem crente que faz a boa cumba. Como assim, pastor? Porque o crente diz: Senhor, peça a mão, queima Jesus, queima, hein? Já ouviram? Que te viu na prova e não te ajudou, vai te ver na bênção, vai se arrepender. Irmão, guarde seu coração de qualquer sentimento negativo. Vigia, vaso. Vigia, vaso. Pronto. Segundo, procure manter uma boa consciência diante de Deus e diante das pessoas. Ele diz assim, consultem no travesseiro o seu coração. Quando você estiver ali, só você e o seu travesseiro, na hora da verdade, o pessoal diz que é a hora da onça beber água, né? É a hora da verdade, é quando não tem ninguém lhe olhando, lhe vigiando, não tem ninguém ali, está só você e o seu travesseiro. Davi disse, olha, consultem o seu coração no seu travesseiro. Em outras palavras, cultive a integridade pessoal por meio de uma consciência limpa. Tenha certeza de que nada tem lhe acusando. Mantenha uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Se você errou, se você está passando por aquela situação porque você errou, então conserte, peça perdão, faça os devidos consertos, mas procure manter a sua integridade diante da situação. Você está entendendo? Não adianta você ficar orando a Deus, você tendo culpa no cartório, o Espírito Santo mostra para você o seu erro e você simplesmente não quer fazer o conserto, ainda quer pedir que Deus lhe socorra e quer pedir que Deus faça justiça. Se você for pedir a justiça de Deus nesse caso, quem vai se dar mal, quem é? Você. Quando a gente ora e vem aqui, bota meu nome aí em oração por uma causa na justiça, amém, é justo. Agora pergunta o seguinte: nessa situação, você está correto? Porque você não pode querer que você está errado, querer que Deus reverta uma situação contra a lei, você estando errado. Não adianta esse tipo de oração. Você precisa ter a consciência daquilo que é o correto. Porque Deus, ele não vai, porque ele lhe ama, ele não vai perverter a justiça e o direito por sua causa. Está entendendo? Ninguém disse amém. A gente precisa ser coerente, irmãos. 3. Não haja precipitadamente. Versículo 4, Davi diz, olha, tremam de medo, não pequem, consultem o coração, o travesseiro, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Não haja precipitadamente.
Não queira botar os pés pelas mãos. Porque eu quero me livrar do problema. E aí às vezes você, da ânsia de se livrar, você acaba piorando a situação. É aquilo que o pessoal diz, a emenda ficou pior do que o soneto. Diante de uma situação difícil, não é hora de tomar decisões deslocadas. Não é hora de tomar decisões de ímpeto. Por quê? Porque geralmente quando a gente toma decisões debaixo de grande pressão, não são boas decisões. Diz o que não devia dizer, faz o que não devia fazer. Então, conte até 10, respira. Aí depois, conta mais 10 e respira. Deixa a poeira baixar. Vai orar. Acalma o coração, mas não haja precipitadamente. Às vezes a gente vê uma situação e interpreta mal. E aí já sai logo julgando, já sai logo pensando errado. Calma. Esclareça. Sossegue. Tiago 1,19. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então sossegue o coração. Não haja precipitadamente. Eu sei que você quer se livrar. Ninguém gosta de estar passando por problema. Mas tem problemas que a solução não é assim, ó. Leva tempo. Amém? Quarto, lembre-se que o relacionamento com Deus é mais importante do que o ritual da religião. No versículo 5, Davi disse assim, ó, ofereçam sacrifícios de justiça. Absalão, antes de sair para perseguir Davi, ele estava lá oferecendo sacrifícios. Como é que o cara está com o coração cheio de ódio, tramando contra o pai, e está lá oferecendo sacrifícios a Deus? Deus vai aceitar esse sacrifício? Não vai. Davi está dizendo para os seus aliados, ei gente, não é oferecer sacrifício qualquer, é sacrifício de justiça. Lembre-se que o relacionamento com Deus é mais importante do que o ritual religioso. Deus não está em busca aqui de ritual, de pessoas aqui para adorar. Deus não está em busca de adoração, Deus busca adoradores. Entende? É diferente. Então, entenda que ritual, religião, sem o coração, sem a retidão, Deus não aceita. Sacrifícios de justiça, a sinceridade e não o ritual é que define o nosso relacionamento com Deus. Sinceridade do coração. Ofereça sacrifício de justiça. Ofereça a Deus algo que seja compatível com o caráter dele. Quinto, mantenha a confiança como sua companheira de jornada. No versículo 5 ele diz: ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Irmãos, a confiança ela tem que ser nossa companheira de jornada. Na minha vida, a confiança tem que andar aqui, ó, do meu lado, o tempo todo. Eu tenho que confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Mas esses são os que confiam. A confiança em Deus, ela precisa ser minha companheira de jornada. Aleluia. Ela tem que estar comigo na hora da alegria e na hora da angústia. Eu conheço uma pessoa que para mim é uma contradição, porque geralmente quando as coisas estão difíceis é que as pessoas correm para Deus, não é? Geralmente não é assim. Quando está tudo bem, aí parece que a pessoa esquece de Deus. Aí quando a coisa aperta, aí ela não sabe o caminho da igreja, sabe o caminho da oração. Eu conheço uma pessoa que ela funciona ao contrário. Ela diz que na hora que está tudo ruim, ela se afasta de Deus.
E quando tudo está bem, aí ela adora a Deus. A confiança precisa ser nossa companheira de jornada. Já ouviu falar a tiracolo? E tem essa expressão? Fulano de tal anda com o outro ali, a tiracolo. Para onde ele vai, ele leva o outro. Não é assim? A confiança, ela tem que andar conosco a tiracolo. Ela tem que estar comigo o tempo todo. Na bonança e na tristeza. É como um casamento. Quando você casa na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pois você tem que casar com a confiança. Diga aí para a pessoa do seu lado: casa aí com a confiança. O justo viverá. O que é fé? Confiança. Faz parte. Então, Davi disse para aqueles que estavam com ele: ó, calma aí, pessoal, coloca a cabeça aí no travesseiro, sossega, baixa o facho aí e confia. Confia em Deus, que o Senhor sabe tudo que está acontecendo. O Senhor distingue aqueles que são seus. Então, nada de agir precipitadamente, nada de ficar guardando mágoa no coração. Deus vai, no seu tempo, fazer aquilo que Ele sabe fazer. E o que é que Davi fez pessoalmente? Até aqui ele dá recomendações para aqueles que estão com ele. O que é que ele faz pessoalmente? Decida trocar a incerteza da incredulidade pela bênção da fé. No versículo 6 ele diz: muitos dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Muitas pessoas dizem: Deus, onde é que está Deus? Onde é que está Deus nesse negócio aí? Por que tu está passando por isso? Muita gente, quando olha uma situação difícil, já pergunta logo: e Deus não estava vendo? Por que Deus não agiu? Por que Deus não livrou? Por que Deus não nos salvou? Por que Deus não poupou? Já ouviram coisas do tipo? As pessoas acusam Deus logo, quando as coisas não saem do jeito delas. Davi decidiu: eu não vou ficar na incredulidade. Quantos dizem: quem vai nos dar a conhecer o bem? O Senhor levantará o seu rosto sobre nós. O Senhor vai levantar o rosto dele. Irmãos, o rosto de Deus é sinal do favor de Deus na Bíblia. Quando Deus levanta o seu rosto, não é isso que diz a bênção de Arão? O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então, o Davi diz: olha, a pessoa está perguntando onde é que está Deus, como é que a gente vai saber onde é que está o bem nessa história? Calma, o Senhor levantará o seu rosto sobre nós. No final, o Senhor levantará o seu rosto sobre nós. 7, eu tenho que terminar, estourei o tempo, agora vou terminar. Desfrute da alegria celestial, a qual excede todo o entendimento deste mundo. Olha o que é que Davi diz no versículo 7: mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles, quando tem fartura de cereal. O povo de Israel, qual era o período mais alegre? Colheita. Era o período da colheita, porque era sustento, era garantia de sobrevivência. E Davi está dizendo: olha, nessa situação caótica, o Senhor colocou alegria no meu coração tão grande, maior do que a alegria dos meus adversários quando eles estão em tempo de colheita. Imagina aí, isso aí é aquela alegria, é a paz que excede todo entendimento. É uma coisa que não se explica. Como é que o cara está sendo perseguido, abandonou o palácio, está morando no deserto, ameaçado de morte, e ele vai dizer que naquela situação Deus colocou mais alegria no coração dele do que uma pessoa no tempo da colheita? Davi encontrou, irmãos, o seu maior bem e a sua alegria em Deus, e não na abundância terrena. Porque a alegria externa, ela depende das coisas, mas a alegria do coração depende de Deus. Quem é a sua fonte de alegria? É a sua saúde? É o seu carro? É o seu emprego?
tua alegria depende disso? Se tudo estiver bem, filho na escola, geladeira, a despensa cheia, a conta paga, tudo beleza, então a alegria do Senhor é a nossa força. Você vem, oh aleluia. Na hora que falta alguma coisa, aí já começa a se tremer. Onde é que está a nossa alegria? De que é que depende a nossa alegria? Quando a gente serve a Deus, a gente quer a paz e a alegria que vem dele. Davi foi capaz de se alegrar, apesar das circunstâncias desesperadoras. Sabe por quê? Porque para Davi o que importava era Deus, não era a glória perdida. Ele aparentemente perdeu a sua glória de rei. O cara deixou o palácio. Imagine você como rei, cheio de gente para lhe servir, cheio de súdito, e você perde tudo. E agora você está no deserto. Muita gente se mata num momento desse. Naquela crise que houve da bolsa do quebra de 2008, você sabia que teve investidor americano que se matou? Sabe por quê? Porque o cara tinha uma fortuna de 700 milhões de reais na bolsa de valores, e com a desvalorização dos títulos, ele perdeu em um só dia 300 milhões e se matou. E o cara não percebeu que ele ainda tinha 400 milhões. Está entendendo? Quando você não entende, quando a sua alegria está nas coisas, você se desespera. Davi disse, mais alegria no meu coração do que na fartura deles. E por fim, experimente a paz que vem de Deus e não das circunstâncias. Olha que ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Davi transferiu toda a sua carga para Deus e encontrou em Deus a sua fonte de paz. Como é que a pessoa está aqui ameaçada de morte e diz, vou dormir, me dá aí um Lexotan? Tinha Lexotan? Não. Tinha, como é o nome dos outros aí para dormir? Diga aí o nome. Rivotril. Me deu um litro de Rivotril aí, que eu não estou conseguindo dormir. Davi disse, olha, eu em paz me deito e logo pego no sono. Não é assim, eu não fico contando coquinho, contando estrelinha lá, 1, 2, 3, 4, não. Ele diz, me deitei, eu pego no sono, sabe por quê? Porque o Senhor me faz repousar seguro. É por isso que Davi, mesmo perseguido, ele tinha paz. Mesmo enfrentando conspiração, ele tinha paz. Mesmo vivendo sob ameaça, ele tinha paz. Mesmo sofrendo traição, ele tinha paz. Porque a sua paz não vinha das circunstâncias, a sua paz vinha de Deus. Aleluia! João 14, 27, Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou. Não dou a paz do mundo, que o mundo dá. E o coração de vocês não fique angustiado e com medo. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Só Deus pode nos dar um sono reparador em meio a circunstâncias adversas. Diga assim, quem tem a proteção de Deus não precisa de outra. Não precisa de outra. Amém? Amém. Davi estava diante disso, mas ele soube se posicionar diante da situação. Eu espero que nessa noite você tenha aprendido a olhar para a situação e se abstrair um pouco da situação. Porque se assim você fizer, você vai começar a perceber onde é que Deus está aqui. Como é que eu enfrento essa situação aqui? Como é que eu lido com as pessoas? Mas para isso você precisa confiar. Para isso você precisa ter paz, sossego, tranquilidade. Não adianta querer fazer as coisas a toque de caixa. O Senhor nos convida nessa noite a descansar nele, a confiar nele,
a crer na justiça dele, a depender da misericórdia dele, a orar a ele. Porque se você fizer isso, Deus, eu não vou lhe dizer que amanhã seu problema vai estar resolvido, porque Deus é que sabe. Eu não seria irresponsável aqui de estar prometendo a você algo que eu não posso. Mas com base na palavra de Deus, eu posso lhe dizer, lhe assegurar, que se você tiver as atitudes corretas, Deus vai passar no vale com você. Pode não ser poupado, mas Deus vai passar com você. Enquanto nós estamos aqui cantando um cântico, eu quero dar a você a oportunidade de vir se posicionar diante do Senhor. Eu não sei qual é a situação de angústia, de dificuldade que você está enfrentando, mas eu sei que assim como Davi conseguiu passar por isso, eu e você também podemos fazê-lo, porque se a semelhança dele, nós também confiamos no Senhor. Eu quero orar com você e por você, para que o Senhor faça algo na situação que você está enfrentando. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. Por algum motivo você está aqui e tem alguma situação que você quer colocar diante do Senhor. Você está precisando voltar a dormir sem Rivotril. Você está precisando descansar. Você está precisando ter paz. Você está precisando ter perspectiva da sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Tome, Senhor, mostra-me, Jesus, a face quero ver. Eu sou todo teu. Com brasa viva me renova-me, sentia, faz arder em mim a chama. Você que está aqui à frente, comece a orar. Peça ao Senhor. Saciar a grande sede da minha alma, Para trazer a paz ao teu coração. Vem renovar com a tua presença, Senhor. Renova a paz, renova a esperança. Faz arder em mim a chama do Espírito, saciar a grande sede da minha alma, vem me tocar e renovar com tua presença. Aleluia. Senhor, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra foi pregada. Esses irmãos que estão aqui à frente, eles vieram em resposta à tua palavra. Como foi dito, Senhor, o Senhor distingue o justo, o Senhor distingue o piedoso. E eu quero te pedir agora que venha sobre eles a convicção de que eles não estão sozinhos, de que eles não estão passando por esse vale sozinhos, de que eles não precisam, Senhor, entrar em desespero, porque o Senhor é a paz e dá a paz que excede todo entendimento. E eu quero te pedir, Senhor, que assim como o Senhor agiu nas suas vidas do passado, que o Senhor haja, Senhor, na sua vida hoje, no presente, naquilo que eles estão necessitando de Ti agora. Que, meu Deus, o Senhor faça recobrar a sua memória, como diz a Tua palavra. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que venha sobre eles agora, Senhor, a memória, para que eles tenham esperança de que o Senhor vai fazer proezas, de que o Senhor vai fazer maravilhas, meu Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda angústia, tira toda inquietação, tira toda dor no peito, tira, Senhor, todo desânimo, tira, Senhor, todo desespero.
Pai, Espírito de Deus, Espírito da verdade, estabelece a verdade da sua palavra, estabelece a verdade de que as suas orações são ouvidas, de que eles, Senhor, não estão à mercê da própria sorte. Faz assim, meu Pai, para a glória do teu nome. Diga assim: pela fé, eu descanso em Ti, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu me refugio em Ti, Senhor. Tu és a minha esperança, Tu és o meu socorro em tempos de tribulação. Eu me abrigo no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu descanso. Tu és o meu baluarte, Tu és o meu escudo, Tu és a minha esperança, Tu és o meu Deus, em quem me refugio, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia.